ser quem consegue fazer fogo utilizando duas pedras de gelo, que é diferente dos iguais, que é tão brabo, mas tão brabo, que põe medo no lobo mal. Vamos fazer um mapa mental, vamos fazer o resumo do CPA10 módulo 5. Vem comigo, vamos falar de fundo de investimento, o módulo com mais questões na sua prova. Quando a gente fala de fundos de investimento, a gente está falando de administração fiduciária ou ainda de administração de recursos de terceiro. Sim, quem é que pode administrar um fundo de investimento? Ou uma corretora, ou uma distribuidora, ou um banco de investimento. Aí, então, peraí, um banco múltiplo não pode fazer administração fiduciária? A administração de recursos de terceiro pode, se tiver a carteira de investimento, né? Se for um banco múltiplo com a carteira de investimento, aí poderá. Não pelo fato de ser um banco múltiplo, e sim pelo fato de ter a carteira de investimento. Porém, entretanto, todavia, no nosso sistema financeiro nacional, só quem faz administração fiduciária, administração de recursos de terceiro, só quem administra fundo de investimento, ou é uma corretora, ou é uma distribuidora, ou é um banco de investimento. Tá bom, então vamos falar disso e como é que funciona o fundo de investimento. Como é que funciona? O fundo de investimento funciona assim. Temos ali os nossos amigos cotistas, que o que eles fazem? Eles aportam, eles depositam, eles colocam no fundo, aí vai lá e coloca dinheiro no fundo. Estou colocando no fundo, estou colocando no fundo. O cotista, ele aporta, ele coloca o recurso no fundo. O recurso que entra no fundo de investimento é depositado pelo cotista. Mas o fundo, em posse desse recurso, o que ele faz? Ele vai a mercado e compra ativos. Ativos diversos, de acordo com a política do fundo. Exemplo, o fundo pode pegar esse dinheiro e comprar ações. Pode comprar títulos públicos federais, pode comprar moeda, pode comprar títulos privados, títulos de renda fixa, títulos de renda variável, pode comprar títulos diversos, logicamente, de acordo com a política do fundo. Depois que o fundo compra esses ativos, qual é o próximo passo? Transformar isso em cotas e devolver lá para os nossos cotistas as cotas. Dessa forma, os cotistas terão cotas. Ok? É assim que funciona o fundo. E aqui tem um detalhe. Por causa dessa dinâmica, que o fundo recebe o dinheiro do cotista, vai ao mercado, compra ativos. Fui ao mercado, comprei ativos, voltei com os ativos, transformei em cotas e agora devolvo lá para os cotistas as cotas. Por causa disso, a gente também denomina fundo de investimento como veículo de investimento. Por causa dessa dinâmica de IV. Então, falou veículo de investimento, entende? A gente está falando ali, por exemplo, de um fundo de investimento. E qual é as características do fundo de investimento? Ele traz diversificação. Ele traz produtos restritos, ele permite que você acesse, por exemplo, produtos restritos, que você tenha uma gestão profissional ali na gestão, né, dos seus ativos, vai fazer uma gestão de risco para saber se os ativos que compõem o fundo se estão correndo muito risco, se estão com risco elevado ou não. Tudo isso a gente consegue acessar através de um fundo de investimento, tá bom? Fundo de investimento é fiscalizado pela CVM. Lembra, CVM, ela cuida, ela fiscaliza, ela administra o mercado de valores imobiliários, ou o mercado de capitais. Daí, entre os valores imobiliários, tem lá fundos, lembra? Fundos, tudo que passa por uma oferta pública, derivativo, debenture, ações, tudo isso são valores imobiliários. Então, para um fundo vir à existência, ele precisa da autorização da CVM, tá bom? Detalhe aqui. O fundo ele tem o que nós chamamos de classe de cota. Exemplo, uma classe de cota renda fixa. É um fundo que investe majoritariamente em ativos de renda fixa. Ok. Só que tem um detalhe. Essa classe ela pode se subdividir, né? E nós chamamos de subclasse de cotas. Subclasse de cota X, cota Y, com subclasse de cota Z, pode haver uma subdivisão. Essa subdivisão, essa subclasse de cotas, ela pode ser dividida, né, por público-alvo, por prazos, por condições, por taxas diversas, por fatores de risco. Tudo isso são motivos que podem ser utilizados para fazer a subdivisão de classes de cotas, não é não? Ponto interessante. Cada subclasse tem o seu patrimônio líquido separado, segregado. Então, imagina que esse fundo aqui, do nosso exemplo, tem aí, vamos imaginar, 100 milhões. 100 milhões. Tá, esse aqui é o patrimônio do fundo. Tá bom. Só que desses 100 milhões, 50 milhões está na subclasse X. 30 milhões na subclasse Y e 20 milhões na subclasse Z. Então, cada patrimônio desse aqui, patrimônio líquido, fica segregado, separado para cada uma das subclasses. Ficou claro, né? Vamos seguir então, vamos entender como é que funciona um fundo de investimento, que para existir precisa estar registrado na CVM, como eu disse ainda há pouco. Mas espera lá, quem é que faz esse registro, hein? É o seguinte,
Para um fundo de investimento vir à existência, a gente precisa dos prestadores de serviços essenciais, que são administrador e gestor. Administrador e gestor, eles são prestadores de serviços essenciais, porque sem eles, o fundo não existe. Então, nas aulas, eu digo que esses dois deram a mão e falaram assim, vamos fazer um filhinho? Vamos. Que filhinho é esse? Um fundo de investimento. A gente vai lá, faz o fundo, né, elabora o regulamento e leva lá na CVM. A gente veio registrar o nosso filhinho. Bem, essa atividade é em conjunto, administrador e gestor. Para a CVM, administrador e gestor têm o mesmo peso de responsabilidade dentro do fundo. Lógico que eles vão fazer coisas diferentes dentro do fundo, mas a responsabilidade quanto ao fundo para a CVM, os dois são iguais, tá bom? Então aqui, ó, administrador e gestor, eles são prestadores de serviços essenciais. Afinal de contas, o fundo não vai existir sem eles. Lógico, eles terão atividades diferentes, como a gente já vai ver. Administrador e gestor vão fazer algumas atividades que são conjuntas. Exemplo, eles são prestadores de serviços essenciais. Ok. Eles elaboram o regulamento e fazem o registro junto à CVM. Os dois fazem a mesma coisa, elaboram o regulamento e fazem o registro lá na CVM. Os dois de mão dada vão lá na CVM. Tá bom? Mas eles também têm responsabilidades que são específicas de cada um. Exemplo, o administrador, o que ele faz? Ele recolhe impostos. É o administrador que tem essa função. É o administrador que é responsável por toda a comunicação dentro do fundo, tanto com os órgãos superiores, tanto com os órgãos fiscalizadores, quanto com os cotistas, quanto com o mercado também. É o administrador que faz isso. O que mais? O administrador, ele contrata o auditor independente. O auditor independente tem que ser contratado obrigatoriamente, é uma pessoa que tem que ser contratado pelo administrador para fazer parte do fundo. E, se for necessário, o administrador pode contratar o custodiante e o serviço de tesouraria. Já o gestor, ele é responsável pela rentabilidade do fundo. É ele que atua para fazer o fundo render. É ele que vai escolher quais ativos vão compor a carteira do fundo. Porque a gente pode colocar o dinheiro em um fundo, por exemplo, um fundo de ações. Tá bom. Então eu já sei que esse fundo, de forma majoritária, compra ações. Mas diz para mim, que ações ele vai comprar? Será que ações da Taesa, da Klabin, da Petrobras, do BB Seguridade? Que ações vai comprar? Bem, é o gestor que é responsável por isso. Todas as tomadas de decisão para trazer rentabilidade para o fundo é do gestor, tá bom? Então é o gestor que escolhe quais são os ativos que ele vai adquirir para compor a carteira do fundo. Não só os que ele vai adquirir, aquele que ele vai se desfazer também. Imagina que um cotista, um desses nossos amiguinhos, está pedindo resgate. Quero o meu dinheiro de volta. Bem, o que o gestor faz? Ele vai vender alguns desses ativos para poder transformar isso em dinheiro e pagar o nosso amigo cotista. Tudo bem? Tá, quem é que escolhe que ativo vai ser vendido? Nesse caso, também é o gestor. Então, a gente diz que o gestor ele é responsável pela rentabilidade, pelo investimento do fundo e também pelo desinvestimento do fundo, tá bom? Ele compra e vende ativos. Ele pode contratar o distribuidor, a agência de rating e a cogestora, uma agência de cogestão. Ok, entendi a responsabilidade de cada um, mas vamos falar desses que podem ser contratados ou que vão ser contratados para fazer parte do fundo? Vejamos então. O nosso administrador, como eu disse, ele vai contratar ou ele pode contratar esses logo abaixo. O administrador ele pode contratar o serviço de custodiante. Custodiante, ele vai fazer a custódia, a guarda dos ativos. Ele vai estar ali sempre junto da clearing house, verificando quanto a custódia e a guarda. Esse é o papel do custodiante. Serviço de tesouraria, o que faz? Faz a gestão de caixa do fundo, tá bom? Quando você manda dinheiro para o fundo, bem, tem o serviço de tesouraria para verificar, o dinheiro entrou na conta. Quando vai pagar uma rentabilidade, um resgate, é o serviço de tesouraria que é responsável por isso. E o auditor independente, ele vai fazer a auditoria das contas do fundo. Aqui o auditor independente, ele tem a contratação obrigatória. Então, obrigatoriamente, o administrador ele tem que contratar um auditor independente ou ainda um auditor externo para fazer parte do fundo, tá? Os demais, custodiante e tesouraria, é opcional. O administrador pode ou não contratar, mas em todos os casos. A responsabilidade pela contratação desses é do administrador. E do gestor, como é que funciona? O gestor ele pode contratar, se for necessário, o serviço de distribuidor. O que o distribuidor faz? Ele comercializa as cotas para os cotistas, ele negocia as cotas do fundo. Quem faz esse papel aqui é você quando trabalha numa instituição financeira. Sabe quando você está ali atendendo o cliente, aí chega um cliente e você diz, seu cliente, você quer fazer o aporte ao fundo? Você não quer guardar dinheiro no fundo de investimento? Aí o cliente diz, eu tenho até interesse. Qual é o melhor fundo? Aí você dispõe o teu dinheiro no fundo A, no fundo B, no fundo C. O que você está fazendo? Está fazendo a distribuição, a comercialização
das cotas do fundo. É lógico que o distribuidor é a instituição financeira onde você trabalha, ok? Mas esse papel de ofertar, coloca o teu dinheiro nesse fundo, compra umas cotas, põe dinheiro aqui, isso é o distribuidor que faz, tá bom? Então esse é o papel do distribuidor. A agência de rating, ela analisa o risco do emissor e classifica, né? Isso é um alto risco, baixo risco. Geralmente as agências de rating classificam por letras, né? AAA é o melhor de todos os ratings, é o menos arriscado. Se eu corro menos risco ali, eu também tenho menos rentabilidade, né? Aí depois vem A, depois triplo B, duplo B e B, e assim vai, tá? Tem outras modalidades de classificação, aqui essa é a mais comum. E o serviço de cogestão? O serviço de cogestão pode ser contratado para auxiliar na gestão. Para ficar mais fácil, imagina aqui, ó. Imagina um fundo que tem diversas subclasses. E aí, imagina que 90% do recurso esteja somente nessas aqui. O gestor pode dizer, eu vou cuidar dessas classes, dessas subclasses, e eu vou contratar um serviço de cogestão para fazer a gestão dessa classe aqui, dessa subclasse, que só tem 10% aqui de todo o meu patrimônio. O gestor pode fazer isso, tá? Então, cogestão, ele auxilia na gestão, auxilia o gestor. Mas está faltando alguém, né? A gente falou das pessoas que participam do fundo de investimento, mas está faltando o nosso queridíssimo cotista. O cotista, como eu disse, ele aporta, ele coloca, ele deposita no fundo. O cotista, além de mandar o recurso para o fundo, ele também é responsável por manter os seus dados cadastrais atualizados. Pensa comigo. O administrador é responsável pela comunicação no fundo. Imagina que o administrador está tentando contato com o cotista, por exemplo, para convocar para uma assembleia. Bem, se o cotista não mantiver os seus dados atualizados, não vai conseguir acontecer essa comunicação. Então, o responsável pela comunicação é o administrador, mas o responsável por manter os dados cadastrais atualizados é o cotista. Tranquilo. Que mais? A gente fala de fundo aberto, fundo fechado e fundo exclusivo. O fundo aberto é aquele que permite a aplicação e resgate a qualquer momento. Então você vai, aplica, você resgata, aplica, resgata a qualquer momento. Ele está aberto para entrar e sair a qualquer momento, está aberto. Ok. Já o fundo fechado, ele não permite isso. O fundo fechado é assim, você colocou o dinheiro, aí não pode pedir o resgate. Opa, então vou ficar preso aqui? Não, se você quiser sair, você vende as suas cotas no mercado secundário. Então, tranquilinho, né? Fundo aberto é aquele que você pode entrar e sair a qualquer momento, fazer aplicação e resgate a qualquer momento. Detalhe, fundo aberto ele pode ter um período de carência, isso não transforma, ele não muda a característica dele, que é um fundo aberto. Fundo fechado, ele não pode entrar e sair a qualquer momento, tá? Tem um período determinado para entrar, um período determinado para sair, mas independente disso. Se você quiser sair do fundo, quero sair antes do fechamento do fundo, o que eu faço? Vou no mercado secundário e vendo minhas cotas, tá bom? O fundo fechado, aplicação e resgate em períodos determinados ou no fechamento. Se quiser sair, faz a negociação no mercado secundário. Facinho. E o fundo exclusivo? O fundo exclusivo é um fundo de um único cotista. Esse cotista necessariamente tem que ser um investidor profissional. Maravilha! Vamos falar dos tipos de gestão? O fundo pode ter gestão passiva ou gestão ativa. Gestão passiva é o que busca acompanhar a sua referência, o seu benchmark. Guarda isso, tá? Acompanhar, não quer fazer mais. Quer acompanhar. E quando eu digo acompanhar, quer ir lado a lado, ó, lado a lado. Ele não está buscando superar em nenhum momento. Já o fundo ativo, esse sim, o fundo ativo, ele busca superar o benchmark. Ele busca fazer mais, trazer uma maior rentabilidade. E aí tem um detalhe. Se você está se esforçando para conseguir um resultado maior, tem um risco maior aí também, né? Exato. O fundo ativo, eu gosto de dizer nas aulas que é o fundo do atleta, né? Ele está correndo, vou te superar em benchmark, vou mais distante, vou ser melhor do que você, minha referência. E aí ele pode tropeçar, pode cair, ralou o joelho, ralou o cotovelo, bem. Fundo ativo busca superar o benchmark, superar, ok? E aí ele tem mais risco por causa disso. Já a gestão passiva, nas aulas, eu digo que é a gestão do namoradinho, né? Que anda lado a lado, mão com mão, assim, ô meu amor, vou andar aqui lado a lado com você, minha princesa, ó, vou andar aqui de mão dada lado a lado, tá bom? Ok, só que tem um detalhe aqui, ó. Fundo passivo, já sei, vai buscar acompanhar o benchmark. Fundo ativo, superar o benchmark. Mas o fundo sendo ativo, ele também pode ser alavancado. Qual é a característica do fundo alavancado? O alavancado, ele não simplesmente quer superar o benchmark. Isso não basta para ele. Ele vai superar o benchmark, ele vai buscar superar o benchmark, mas ele vai se expor financeiramente. Ele vai correr muito mais risco, podendo, inclusive, contrair dívidas, né? Gerar um patrimônio líquido negativo, onde os cotistas precisem aportar para poder pagar essas dívidas. Fundo alavancado ou gestão alavancada tem uma exposição financeira além do seu patrimônio líquido e tem possibilidade de gerar um patrimônio líquido negativo, sendo necessário, como eu disse, que os cotistas aportem para pagar dívidas. Então, detalhe aqui, ó. Se você ler e falar que quer superar o benchmark e parar aí, é um fundo ativo. Vira uma questão, fundo que quer superar o benchmark, ativo.
Mas se você ler no enunciado e disser um fundo que quer superar o seu benchmark e para isso vai se expor financeiramente, tem possibilidade de patrimônio líquido negativo, aí já é um fundo alavancado, ok? Guarda essa informação que ela é importante. Ok, vamos seguir, vamos falar dos tipos de responsabilidade, limitada e ilimitada. Como é que é isso? O cotista que tem a responsabilidade ilimitada, caso o fundo venha adquirir dívida, ele é obrigado a aportar, a mandar dinheiro para cobrir essa dívida. Nesse caso, o cotista de responsabilidade ilimitada, ele é obrigado a aportar recursos para cobrir eventuais prejuízos do fundo. E o cotista de responsabilidade limitada, bem, a responsabilidade do cotista, nesse caso, está limitado ao valor que ele depositou, ao valor que ele aportou. A responsabilidade está limitada somente ao valor que eu coloquei. Para que o fundo venha existir, temos 3 documentos que são obrigatórios. Pelo menos esses 3 são obrigatórios e a gente precisa saber deles. O regulamento, que traz as regras gerais do fundo, a lâmina, que nada mais é do que o resumo do regulamento, e o termo de adesão, né, que é para assinatura do cliente, termo de adesão e ciência de risco, onde o cliente vai assinar, assinei aqui, Ayrton, assinei, estou ciente, concordo com os riscos, aceito entrar no fundo. Então, regulamento e lâmina são documentos de leitura, onde lá o cotista vai ler, vai dizer, entendi, ok, regulamento, todas as regras, lâmina é o resumo do regulamento. Já o termo de adesão é um termo de assinatura, né, onde o cliente pode assinar tanto de forma física quanto de forma digital, dizendo concordo, quero entrar nesse fundo. Maravilha! Essa dinâmica, ainda há pouco eu comentei, né, sobre essa dinâmica de apliquei, o fundo vai a mercado, compra ativos, traz esses ativos de volta, transforma em cota e me devolve as cotas. Essa dinâmica de aplicação e resgate tem prazo. E aqui tem um detalhe. A cotização é justamente quando eu aporto, mandei dinheiro para o fundo, ele compra ativos e me devolve cotas. Nós chamamos isso de cotização. E tem um prazo para isso acontecer. O prazo máximo é D+1, um dia útil. Já o resgate, aqui tem um detalhe. O resgate, ele é assim, ele é dividido em 2 partes, né? A liquidação financeira e a descotização. Vamos entender como é que funciona isso. Quando você pede o resgate do fundo, eu botei dinheiro no fundo, quero resgatar, para escrever errado, né? Resgatar. Quero resgatar meu dinheiro. Como é que acontece? Ele vai ser dividido em 2 partes, esse resgate. A primeira nós chamamos de descotização. Descotização. E a descotização não tem prazo. Vai estar no regulamento, não tem um prazo estabelecido por lei. Essa descotização pode ser, por exemplo, de 10 dias, 15 dias. Eu vou botar aqui, descotização. Descotização. Pode ser de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 50 dias, 100 dias. Não tem um prazo estabelecido por lei. Porém, essa descotização ela vai estar descrita no regulamento. Por exemplo, lá nesse fundo, num determinado fundo, está lá no regulamento que o prazo de descotizar no momento do resgate é de 100 dias. Ok. E aí, a liquidação financeira? Liquidação financeira é quando o dinheiro cai na conta. A liquidação financeira ela tem um prazo de D+5, ou seja, 5 dias úteis, após descotizar. Então, após a descotização. Descotizar. Então, é o seguinte, o resgate, como é que se dá? Em até 5 dias úteis, após descotizar. Em até 5 dias úteis, esse é o prazo máximo, após descotizar. E a descotização não tem prazo, pode acontecer de qualquer forma, lógico, sempre em conformidade com o que diz o regulamento. O regulamento vai dizer, a descotização aqui é de 360 dias. Pode? Pode. É inviável, né? A gente não vê isso no mercado, mas pode. O fundo pode botar lá, enfim. Mas esses são os prazos, tá? E aí a gente fala também de cota, né? Cota nada mais é do que a fração ideal do patrimônio líquido. Então, pega o patrimônio líquido do fundo, cada pedacinho desse aqui, fração ideal, ou ainda, para ficar fácil, né, o menor pedaço do patrimônio líquido de um fundo. Ele é calculado, a cota é calculada e divulgada diariamente por causa da marcação ao mercado. E como é que a gente encontra o valor de uma cota? O patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas. Não erra isso. Por favor, não erra isso. Isso gosta de cair em prova. Para achar o valor de uma cota, patrimônio líquido, dividido pela quantidade de cotas. Beleza. O que mais a gente tem aqui nesse nosso resumo? A gente fala do patrimônio líquido, né? Porque se eu disse que o valor da cota é o patrimônio líquido pela quantidade de cotas, talvez alguém diga, espera aí, e como é que eu acho o patrimônio líquido? Patrimônio líquido são os ativos menos os passivos. Ativo menos passivo, ou ainda, ativo menos despesas e taxas. Assim a gente acha o patrimônio líquido, tá bom? A gente fala ainda nesse módulo de marcação a mercado, que é quanto vale o ativo hoje, quanto eu conseguiria o ativo se eu vendesse ele hoje, tá? É a atualização diária
do preço do ativo pelo valor de mercado, por quanto ele está sendo negociado no mercado nesse momento. Isso é marcação ao mercado. A gente vê também Chinese Wall, que tem como principal objetivo fazer segregação das atividades, né? Separação das atividades, para evitar conflitos de interesse, para evitar conflitos de informação, por exemplo, entre as áreas de tesouraria e a área de administração fiduciária de uma instituição financeira. Ok, vamos seguir, vamos falar das assembleias. Como é que acontece a assembleia? A assembleia é assim, ó. A Assembleia Geral de Cotista é a assembleia para todos os cotistas de fundo, para todo mundo. Lembrando que a assembleia é a máxima instância de decisão em um fundo, tá bom? Então, quem é que mais manda? Quem é que tem poder de decisão? Quem é o máximo poder numa tomada de decisão em um fundo? Bem, é a assembleia, tá bom? É a união, é a reunião dos cotistas é que tem o máximo poder de decisão. Mas existe também a assembleia especial de cotista, que é a assembleia para uma única classe ou uma única subclasse. Aí não chama todo mundo, chama somente o pessoal daquela classe ou subclasse. Pronto, Assembleia Especial de Cotista. E a Assembleia tem um detalhe que é o seguinte: cada cota é igual a um voto. Então imagina que você colocou dinheiro, coloquei dinheiro em um fundo, recebi aí 2.000 cotas por causa desse recurso que eu coloquei. Se eu recebi 2.000 cotas, o meu voto vale 2.000 votos. Aí veio uma outra pessoa e colocou e recebeu, por exemplo, 10.000 cotas. No momento, 10.000 cotas. Bem, então o voto dessa pessoa na Assembleia vale 10.000 votos. Cada cota equivale a um voto. Beleza? E a convocação para a Assembleia ela deve acontecer com no mínimo 10 dias de antecedência. Show de bola, vamos continuar. O fundo pode cobrar taxas, hein? Pode. E são essas taxas aqui. Taxa de administração, aí tem um detalhe. A taxa de administração é a única que sempre será cobrada. Tá? Taxa de administração sempre será cobrada. Ela vai impactar no valor da cota, mas olha só, guarda isso, sempre será cobrada. As demais podem ou não ser cobradas. Logicamente, vai depender do fundo, mas guarda isso, taxa de administração sempre será cobrada. Então, taxa de administração, cobre fundo. Taxa de performance pode ser cobrada. De ingresso também pode ser cobrada. Taxa de saída, taxa de gestão, de distribuição, de acordos de remuneração, tudo isso pode ser cobrado. Tudo bem. Taxa de administração, vamos detalhar. Sempre será cobrada, independente da rentabilidade. Ah, eu coloquei o dinheiro no fundo, esse fundo não rendeu como esperado. Não importa, paga a taxa de administração. Ele incide sobre o patrimônio líquido e afeta o valor da cota. As taxas, elas fazem com que o valor da cota seja menor. Guarda isso. A taxa de administração, ela é a taxa pelo serviço prestado, independente de rentabilidade, independente de qualquer outra coisa que é a prestação de serviço. Não estou atuando, não estou fazendo administração fiduciária, não estou cuidando do teu recurso aqui no fundo? Ok, então paga a taxa de administração. Tá bom. Taxa de performance, cobrada sobre os resultados aqui, sim. Taxa de performance só vai ser cobrada se tiver uma boa performance, tá bom? E aqui tem que lembrar do conceito de linha d'água, não pode esquecer. Taxa de gestão, né? Taxa de gestão, como é que funciona? Ela remunera o gestor. É uma taxa para remunerar o gestor e os custos do gestor. Taxa de distribuição vai remunerar o distribuidor. Aí tem a taxa de ingresso e taxa de saída, lembrando. Taxa de ingresso, ela cobra em cima dos aportes, dos valores que foram depositados no fundo. Taxa de saída, ela cobra em cima dos resgates. Maravilha, vamos sequenciar e vamos falar da classificação CVM para fundos de investimento, que aqui é importante. Essa tabela você precisa memorizar, então memoriza essa tabela aqui, porque essa tabela são os mínimos, esses valores aqui são os mínimos que podem ser aplicados para cada uma das classificações da CVM quanto a fundos. Como é que funciona? A CVM olhou para isso e disse o seguinte: só pelo nome do fundo a gente tem que saber pelo menos no que ele investe, né? Então, quando a CVM diz assim, um fundo para ser classificado como crédito privado, ele tem que colocar no mínimo 50% do seu patrimônio líquido em ativos privados, em empresas privadas. O que ela fez? Ela estipulou um valor mínimo, um percentual mínimo de investimento em ativos privados. E dessa forma a gente classifica como um fundo crédito privado. Uma característica do crédito privado é que ele tem mais risco, né? Então tem que estar claro isso lá no termo de ciência de risco, tá bom? Tem que estar estipulado isso. Ok, vamos então verificar os demais. Fundo de ações vai colocar no mínimo 67% em ações, ou ainda 2/3 em ações, 2/3 na renda variável. Fundo renda fixa, no mínimo 80% em ativos de renda fixa, sempre ligados ou a juros ou a inflação, ou a índices de inflação, né? IPCA, por exemplo, IGPM, ou taxas de juros, DI, Selic, enfim. Fundo renda fixa dívida externa, no mínimo 80% em ativos da União emitidos no exterior. Fundo cambial no mínimo 80% em moeda, né, em cupom cambial, pode ser também em moeda estrangeira. O referenciado ele vai investir no mínimo 95% no seu benchmark, na sua referência. O simples, fundo renda fixa simples, no mínimo 95% em títulos públicos federais ou ativos que tenham o mesmo risco dos títulos públicos federais, como, por exemplo, o CDB dos grandes bancos. Além disso,
O renda fixa simples ele tem uma característica muito importante. Não é necessário API nem termo de adesão para ingressar no fundo renda fixa simples. E guarda isso, porque de todos os ativos que a gente estuda, esse aqui é a única exceção, tá bom? Não é necessário nem API nem termo de adesão para ingressar no renda fixa simples. O fundo curto prazo ele vai ser classificado pelo prazo. E esse prazo é assim, ó, no mínimo 60 dias, no mínimo não, na verdade, a média da carteira é de 60 dias e até 60 dias, né, no máximo 60 dias. E o único ativo que compõe essa carteira não pode ter o prazo máximo de 375 dias. Já o fundo multimercado, ele é pulverizado, não tem concentração, ele investe em diversos fatores de risco. Aí você precisa memorizar cada um desses percentuais. Vou dar uma dica. Faz o seguinte, ó, memoriza o que não é 80%. Exemplo, crédito privado, 50%. Ações, 67%, no mínimo 67%. Referenciado, 95%. Renda fixa simples, 95%. Curto prazo, está no prazo, né? Mas no caso é 60%, 375%. E o pulverizado é sem concentração. Diversos fatores de risco. Aí, então, e se cair um desses que eu não memorizei? Bem, se você não tiver memorizado, você já sabe, é 80%. Simples assim. Guarda essa dica que é importante. Vejamos os demais, vamos seguir. Como é que funciona a tributação em fundos de investimento? Primeiro, já falei ainda há pouco, né? O administrador é responsável pelo recolhimento da tributação. É lá na fonte, o administrador vai lá e recolhe. E para tributar, a Receita Federal, aqui eu já estou falando da Receita Federal do Leão, né? Ela vai classificar os fundos como fundo de ações, fundo curto prazo e fundo longo prazo. Isso aqui já é para tributação, isso aqui já é a Receita classificando. E a Receita Federal vai dizer assim, se for um fundo de investimento em ações, e para ser um fundo de investimento em ações, basta investir no mínimo 67% do seu patrimônio líquido em ações, a alíquota aqui é 15% e pronto. É fixo em 15%. A Receita também diz, se for um fundo de curto prazo, a tabela que eu vou cobrar depende do prazo, né? Se a pessoa permanecer até 180 dias nesse fundo curto prazo, eu cobro 22,5% sobre a rentabilidade, sobre o ganho de capital. Se passar mais de 180 dias, eu cobro 20%. Essa é a tributação no fundo de curto prazo. E se for o fundo de longo prazo, é a tabela regressiva inteira, 22,5%, 20%, 17,5%, 15%, logicamente, sempre sobre o ganho de capital, tá bom? Só que aqui tem um detalhe muito importante. Nota que aqui tem o fundo curto prazo para tributação, e aqui a gente tinha visto um fundo curto prazo, mas para classificação CVM, bem, tem diferença entre eles, tá? Para a CVM, ela diz assim, ó, CVM, eu considero um fundo de curto prazo, aquele que o prazo médio da carteira é de até 60 dias, e o único ativo que compõe essa carteira terá no máximo 375 dias de vencimento. Isso aqui, a CVM diz, é um fundo de curto prazo, eu a garanto que é assim. Isso é a CVM falando. Já a Receita Federal, a tributação diz, não. Para eu classificar o fundo como sendo de curto prazo, eu, Receita Federal, vou utilizar essa métrica. O prazo médio da carteira tem que ser até, de no máximo, 365 dias. Então não confunde, que tem muita dúvida nisso aqui, então não confunde. Olha só, a CVM, ela classifica simplesmente para o nome do fundo, para a gente visualizar e olhar. A Receita Federal, ela classifica para poder tributar, tá bom? Outro detalhe importante é que a gente vai lembrar, então, do Come Cotas, né? O Come Cotas não existe em fundo de ações. Come Cotas no fundo de curto prazo é 20%, é sempre pela menor alíquota. Come Cotas no fundo de longo prazo é 15%, é sempre pela menor alíquota, tá bom? Beleza. A outra coisa que não tem ali no fundo de ações é IOF. IOF não tem em fundo de ações, tá? Ok, fundo de investimento em ações não tem IOF e não tem Come Cotas. Para concluir, a gente fala ali da carteira administrada, que é quando uma pessoa procura uma instituição e diz, ô, instituição financeira, cuida da minha carteira, pega a chave da minha carteira, toma as decisões de investimento por mim. Isso aqui, carteira administrada, lógico, vai ser baseado em um contrato. E aí teremos o papel do gestor, que vai ser contratado para operar em nome do investidor, para tomar as decisões de investimento em nome de investidor. Tem a possibilidade de ser um contrato de carteira discricionária ou não discricionária, né? Aqui a tributação é conforme os ativos individualmente foram adquiridos ali para aquela carteira. Maravilha, a gente detonou módulo 5 CPA10 Fundos de Investimento mais uma vez. O módulo que mais cai questões na sua prova. E antes de a gente concluir, aproveita e segue aqui nossas redes sociais. Segue o YouTube, segue o Instagram, LinkedIn e TikTok da Gama de Ensino. Um grande abraço, eu te vejo na próxima.